Gente querida, gente amada, é um privilégio para mim falar com você aqui da minha casa, falar com você que está me assistindo prioritariamente aqui em Brasília, no Teatro do Sina, na nossa reunião regular aos domingos à noite. Obrigado pelo carinho de me receberem assim, de maneira tão indireta, através de uma projeção, e ao mesmo tempo estarem fazendo dessa projeção um acolhimento real, não da minha pessoa, mas da palavra que está sendo anunciada. Eu espero que o mesmo aconteça no dia de hoje, como eu tenho sido informado que tem acontecido domingo após domingo, reunião após reunião. E quero também dar o meu bem-vindo a muitos outros, aos queridos que estão me vendo pela Vem Ver TV no mundo inteiro, em toda a terra, espalhados por este planetinha, aonde quer que você me assista, em fusos horários diferentes. Alguns estão assistindo de madrugada, tanto quanto alguns estão assistindo à tarde, outros estão assistindo de manhã. Não importa em que horário você esteja conosco, participe ao vivo aqui conosco agora de todo o coração. Eu quero ler para nós no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do verso 1 ao verso 10, que diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, loucuras, perplexidades, sustos, tropeços, desumanidades manifestas. É inevitável que o impensável, maligno se manifeste. Mas saibam, ai do ser humano pelo qual essas coisas vêm, não como um defeito moral ou de comportamento, mas como deliberação de ser contra a vida, de existir contra o bem, de existir contra o amor, de existir contra a paz. Ai do homem pelo qual essas coisas vêm, ai do ser humano que as institui como caminho para si mesmo, como vereda, e impõe isto ao próximo, de modo que a chegada dele é sempre seguida de susto, de perplexidade, de angústia, da inevitabilidade de um mal que a pessoa parece carregar em si, e até de um determinado prazer em se fazer demonstrar daquele modo. Jesus diz: ai daquela pessoa que existe assim, que vive assim, que provoca isso deliberadamente no outro, praticando algo que seja antivida. Ele não está falando de tolice, não gostei do que ele falou, não gostei do que, não entendi o que aquela pessoa falou, não penso assim. Não estava falando de idiotice. Ele está falando de desumanidades profundas praticadas contra o próximo. Não é guerrinha de palavras, é de ferimentos que atingem a vida, machucam, magoam, arrebentam, assustam, perplexificam, apavoram e deixam outro em estado de sequestro ou de esfacelamento, de esmorecimento, deixam outro quebrado, deixam o outro sem energia para ser, esvaziam-no. Jesus diz: melhor fora que esse que assim existe contra o próximo e contra a vida, pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, uma pedra de moenda,
que tritura grãos pesadíssima e a amarrasse como um donut da miséria no pescoço e fosse atirado ao mar e pedisse: me joguem ao mar. Jesus disse: essa ação, pedir esse tipo de destruição, ainda seria mais sábio do que ficar vivendo sistematicamente para fazer tropeçar, fazer se angustiar, fazer desistir do amor, fazer renunciar ao bem, fazer o próximo se cansar da sua esperança, fazer qualquer um desses que estão precisando apenas viver e serem estimulados, se cansarem de ser e desistirem do bem. Ai desses que fazem o próximo desistir do bem, que o cansam ao ponto de ele não crer mais que a vida seja qualquer coisa, senão uma careta de mau gosto o tempo todo, e assim desistam de viver e de caminhar com esperança. Ai daqueles, disse Jesus. É inevitável que surjam esses loucos. O mundo vai ficar cheio disso, Jesus disse. Mas ai daquele que assim fizer. Era muito melhor que se suicidasse. Era melhor que pedisse a alguém ou a alguns para que praticassem esse ato de misericórdia em favor da vida e o jogassem com uma pedra de moenda presa ao pescoço, na profundeza dos mares, para que silencie a sua voz de maldade, cesse a moenda da sua desgraça, do seu amassar da alma do outro. Jesus prossegue: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, se ele pecar contra ti mesmo, objetivamente, não por uma interpretação tua: não gostei dele, não concordei com o que ele disse. Não, Jesus está falando de coisa séria, não de caprichos pecaminosos de almas adoecidas. Está falando de gente que vai e machuca mesmo, intencional, vai lá e fere, com palavras, com atos, com gestos, com atitudes, com comportamentos, com ações. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, confronta-o, dize que ele te machucou, que está doendo. Resolve isso, põe às claras a tua dor. Se ela é verdadeira, se ela está presente, se ela não é apenas uma mania tua de devolução, de briga, de confusão, de discussão, se é algo que transcendeu o seu entendimento, sua compreensão, se é alguma coisa que se cronifica como uma doença praticada contra você, repreende-o. Se ele se arrepender, se ele reconhecer, se ele entender, se a mente dele mudar, perdoa-lhe, no sentido de continua o vínculo no nível em que era, porque não será mais um jugo desigual, não será mais uma relação adoecida, você tendo que carregar para sempre o indivíduo que te ofende o tempo todo, que não volta nunca atrás, que não muda nunca de mente. Não é possível fazer disso uma amizade, não é possível fazer disso um casamento, não é possível fazer disso um relacionamento. Isso aqui Jesus está falando de machucaduras na alma que podem ser redimidas para continuarem no mesmo nível de relacionamento. Esse perdoa-lhe continua, porque nós vamos aprender que existe o perdoa-lhe apesar dele.
apesar de tudo. Um passo bem mais além. Esse aqui tem a ver com a relacionalidade e a continuação do que nos interessa como vínculo. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, que besteira, que tolice, que burrice, me perdoa. Jesus diz: perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Se ele vem e ele reconhece, ainda que ele esteja sofrendo desse fluxo e refluxo, ainda que ele esteja alternando isso com essa bipolaridade de percepção, ainda que ele esteja vivendo com esse nível de interrupção, de coerência, mas se ele volta a si e diz: me perdoa, perdoa-lhe. E se for possível continuar o vínculo no nível anterior, continua. Se não virar algo completamente patológico e adoecido, continua. Do contrário, perdoa-o e deixa-o seguir o caminho dele, ou tu escolhe o teu caminho, mas perdoando-o. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Para nós não dá isso não. Isso não é fé para a gente. A gente foi criado no olho por olho, no dente por dente, no toma lá da cá, nas disputas de razões, nas conferências intermináveis, nas apologias em favor do nosso direito, do nosso significado, da precisão da nossa compreensão, da nossa justiça. Para nós não dá. A gente não tem alcance para isso. E eles disseram: a gente não tem fé para isso. Porque na realidade, quando a gente está falando de perdão, nós estamos falando de fé. Perdão é, antes de tudo, sobretudo, uma questão de fé. Fé. É um exercício de fé. Perdoar. Não é fé naquele que me pediu perdão. Tipo, coloco nele minha confiança, sei que ele não fará nunca mais isso, jamais acontecerá outra vez. Não, não é fé no arrependido. É fé no arrependimento. Não é fé no penitente. É fé na graça que perdoou todo aquele que arrependidamente reconhece o seu erro, o seu pecado. Está perdoado numa instância superior. E eu creio e tenho fé nesse perdão. Perdão é uma questão de fé, porque tem a ver com a minha fé. Tem a ver com a minha fé. Perdão sempre tem a ver com a minha fé. Até onde a minha fé se estende crendo em misericórdia, graça e perdão? Essa é a questão. Até onde a minha fé se estende? Porque a minha capacidade de perdoar será equivalente à minha capacidade, primeiro, de me ver, me reconhecer como um ser carente de toda graça, misericórdia e perdão. Porque dentre os pecadores eu tenho certeza que eu sou o principal. Porque eu tenho essa consciência e me enxergo assim. Se eu quero ter paz com Deus, eu preciso ter uma fé que alcance isso. Uma fé que alcance a possibilidade de que um cara como eu seja perdoado. Então, se eu acho que eu sou um cara que quase não preciso de perdão nenhum, então eu não vou perdoar quase ninguém. Só vou perdoar os que perderem moralmente de mim só um pouquinho, porque os que perderem muito moralmente de mim eu não perdoarei jamais. De acordo com o meu olhar, o meu escrutínio externo.
Então, se eu me vejo um são praticamente perfeito, que quase não precisa de médico, eu serei intransigente, sem misericórdia, sem perdão, para aplicar o coração de ninguém, porque eu vou sempre achar que os outros são todos os grandes idiotas que não vivem uma vida de acordo porque não querem. Porque eu consigo. Estou aí quase 100%. Existo num estado moral de mim para mim que eu posso dizer que alcancei praticamente 100%, minha gente. Quase lá. Não direi que é 100% porque vocês iam pensar que eu sou arrogante, eu não sou. Ora, esse tipo de cara é o diabo. Esse sujeito, Deus me salve dele, Deus me livre dele. Tê-lo por perto é ter demônios te olhando, te enxergando. Foi mais ou menos esse público, foi exatamente esse, aliás, que estava sempre procurando estar à volta de Jesus para perturbar a todos aqueles aos quais a graça de Deus alcançava. São esses indivíduos. Por outro lado, se eu digo, como Paulo diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu, Caio Fábio, sou o principal. Aí, como consequência de dizer isso, não como uma verbalização que não transcende o vernáculo, o dito, mas como uma convicção, se eu disser isso entre a boca e o coração, confessando com a boca o que no coração eu creio para a justiça, se for verdade para mim, e se virar coerência, apesar de toda a minha relatividade da minha prática, essa consciência sobre o meu estado de carência total de Deus, o resultado disso é que eu serei misericordioso, generoso, compreensivo, indulgente frequentemente. Não um indivíduo que indulge no sentido de autoindulgência, mas indulge, que perdoa. Que olha, que enxerga, que não nega, porque a partir de si mesmo sabe quem o outro é ou como o outro pode ser, porque eu carrego em mim o potencial de todos os homens doentes da Terra, de todos os seres monstruosos do planeta. Esse potencial me habita. Eu reconheço isso, sou grato a Deus por viver sob a graça e de estar sendo conduzido pela misericórdia em triunfo que só depende da suficiência do amor de Deus que vem dele para mim. Por isso, em relação ao meu próximo, Jesus diz que eu tenho que ser misericordioso. Bom, por isso os discípulos disseram: aumenta-nos a fé. Porque perdão é uma questão de fé. Uma fé que faz no mínimo essas 3 leituras. E que aí se enxerga. Bom, se eu me enxergo assim, a consequência disso é que quem quer perdão para sempre, quem quer misericórdia todos os dias da sua vida, quem quer viver sob a imputação da bondade de Deus todos os dias da sua vida, imputa graça, misericórdia e indulgência generosa para com a condição humana, ao invés de se tornar diabo do próximo. Aumenta-nos a fé, Senhor. Foi o que eles disseram. A gente não chega aí.
Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira que estava plantada e enraizada ali perto: amoreira, arranca-te com as tuas raízes e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ela vos obedecerá. Eu acho interessante que Jesus usa essa imagem do transplantar da amoreira, da árvore, da raiz, do que se enraiza na gente, daquilo que botou raízes no chão do meu coração, que me faz perguntar, buscar lembrar, evocar, orar, pedindo para que eu consiga discernir quais são as raízes de amargura, de mágoa, de ressentimento, de aninhamento, de venenos antagônicos à saúde do meu ser. Sim, eu sou chamado a verificar essas raízes e essas penetrações, sabendo, disse Jesus, que se eu tiver fé e tiver hoje a vontade, a decisão, a convicção e a entrega simples, não emocionada, não romântica, mas consciente, lúcida, se eu me submeter ao senhorio, ao comando, à ordem do Evangelho, que diz: perdoa-lhe, 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 perdoa-lhe. Jesus diz que essa raiz será transplantada de mim, arrancada de mim, será jogada na inutilidade, no mar, porque nenhuma amoreira vingará no mar. Isso que eu chamo de a raiz da minha amargura, Jesus disse, me obedecerá pela fé. Isso que eu chamo de meu ressentimento, Jesus diz que me obedecerá pela fé. Isso que eu chamo de meu direito de odiar, Jesus diz que se eu decidir que de mim ele sairá hoje, ele me obedecerá. Essa raiva nutrida, essa ira guardada, essa antipatia adulada no meu coração, que eu deixei se transformar em raiz em mim. Se eu decidir hoje, pela fé, se eu não adiar mais, se eu não procrastinar mais, mas se pela fé eu disser, no meu coração, por menor que seja a minha fé, será do tamanho da minha vontade de ficar curado, será do tamanho da minha vontade de me tornar, pelo menos, o ser que eu já entendi, que eu fui chamado para me tornar. Desse tamanho será a minha fé, e a minha fé será no mínimo desse tamanho. Mas se eu tiver pelo menos esta fé de um grãozinho de mostarda, que ainda não mostrou tudo que é, mas já carrega a natureza do que deseja ser, como um grão, como uma semente, já carrega a natureza da proposta. Se eu pelo menos identificar a natureza da proposta do Evangelho semeada em mim, como se fosse um grão de mostarda, e eu então disser, essa palavra que cria, quando é fruto de convicção de quem deu razão ao sentido da vida no Evangelho, esta amoreira de raízes entranhadas me obedecerá na hora. Hoje, obedecerá você. E eu quero perguntar a você,
O que é que está plantado dentro de você que precisa sair hoje, precisa obedecer você? O quê? Você sabe dizer. E é uma questão de obediência. É o que Jesus diz. Não tem nada especial acerca disso. Jesus vai desmistificando o perdão, que é uma coisa que a gente adora mistificar. Adora fazer o perdão o inatingível, a coisa inalcançável, o gesto dos gestos, o movimento final. A minha grandeza virtuosa é me tornar perdoador. Não, Jesus diz, é a tua inutilidade tornar-se perdoador. Se você quiser ser pelo menos um servo inútil, perdoe. Porque se você não perdoar, nem inútil você é. Se você não perdoar, nem inútil você é. Ele não está pedindo nenhum favor de mim, não. Ele está me dando uma oportunidade de acabar com a minha inutilidade humana, existencial, espiritual. Ele está me dizendo, eu não estou te pedindo um favor. Favor não é o que eu peço a você quando digo perdoa. Não estou dizendo, por favor, perdoa, tá? Tem pena de mim. Não, eu estou dizendo, perdoa-lhe. É ordem. Se você é meu servo, obedeça. Porque é a sua salvação para continuar a ser apenas e tão somente um servo inútil. Porque é tão básico perdoar, que perdoar é coisa de quem não fez nada, Jesus diz. De quem não fez mais do que a sua obrigação. Jesus vem e acaba com essa mística, com essa aura, com essa divinização do perdão, e bota o perdão na base da vida e diz, sem perdão não dá nem para começar a plantar, não dá nem para começar a viver. Porque se você perdoar, você ainda está sendo apenas um servo inútil. Por isso não se glorie de perdoar, porque perdoar é o sentido básico da sobrevivência. Não é a coroa de nada. É o chão mais básico sobre o qual a gente começa a erigir algo maior do que a nossa inutilidade existencial, é o que Jesus está dizendo. Aí você diz, mas será? Claro. Perdão só ficou com essa aura divina por causa desse culto à maldade do nosso coração. Que perdão virou essa coisa. Mas Jesus diz, não, é o fundamento da fé. E é para qualquer um. Quem é grão de Deus, carrega em si a natureza da vocação. A natureza da vocação, por menor que seja o grão, já a habita. De modo que se você ativar a natureza da sua vocação, que é ser um ente do amor, e um ente do amor num mundo caído é um ente do perdão, você dirá a qualquer raiz de amargura no coração, sai daqui e ela te obedecerá. Hoje já. E olha só como ele prossegue dizendo que tudo é uma questão de obediência, que não entender a basicalidade disso e querer transformar perdão em divinização do ser é não ter entendido o fundamento primeiro no qual a vida da gente é erigida. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É onde todo o processo da graça se alimenta e se retroalimenta em mim, em você e em qualquer ser humano do planeta. Pois, Jesus diz no verso 7, qual de vós, tendo um servo no caso aqui sou eu, ele está fazendo a gente sentar no lugar de um senhor para ver se a gente raciocina. Especialmente com as categorias que no primeiro século as coisas se caracterizavam e todo mundo entendia. Qual de vós, tendo um servo, um funcionário doméstico da casa,
ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, um capataz da casa da fazenda do sítio, lhe dirá esse servo, quando você voltar, ou quando ele voltar do campo, quando o seu servo voltar do campo, você dirá a ele, porventura, vem cá, meu servo, rapidinho, senta aqui na mesa logo e come, por favor, come. É assim que você faz? Ou Jesus diz, ou não é assim, por exemplo, que antes de dizer, vem aqui, põe-te à mesa, meu querido funcionário, e come, a natureza da relação não é essa? Que você primeiro diga, prepara a minha ceia, veste-te direito, toma banho, lava-te, vem, e põe a minha comida, e enquanto eu como, enquanto eu bebo, tu comerás e tu beberás, mas primeiro vem aqui e me serve. Eu sou o Senhor, tu és o servo. Não é assim que é, Jesus disse. E uma vez que isso tenha feito, e o cara tenha vindo do campo, da lavoura, tenha chegado, e ao invés do seu Senhor ter dito a ele, senta logo, meu servinho querido, vai comendo a tua comidinha, depois você dá um jeito em mim. Ao contrário, se não tiver feito nada disso, mas tiver dito, por favor, prepara o meu almoço, o meu jantar, vista-se, tome seu banho, vem aqui e sirva-me, porque enquanto eu estiver comendo, você vai comer e você vai beber. Jesus diz, porventura, ao assim fazer e ao assim agir, esse Senhor terá de agradecer ao seu empregado por este ter feito o que lhe havia ordenado, se aquilo já fazia parte de um pacotão geral. Ele ainda tem que dizer, olha, obrigado, porque você veio do campo e fez isto para mim, você é uma maravilha. Todos nós conhecemos as nossas relações de trabalho e sabemos que há coisas embutidas no nosso pacote funcional que fazem parte. Não fazer é receber repreensão, fazê-las a gente faz sem esperar que ninguém diga, oh, deixa-me aplaudir-te, pelo óbvio. Assim também vós, depois de haver desfeito o que eu vos tenho ordenado, e o que ele tinha ordenado? Perdoa-lhe. Ele se arrependeu, perdoa-lhe. Ele se arrependeu, dá chance nova a ele na vida. Se é algo que vale a pena que a chance aconteça também na tua vida em relação a ele, deixa-o voltar, do contrário, perdoa-o e deixa-o seguir. E qual de vocês, em tendo feito isto, em tendo perdoado, esperará que eu fique de pé e diga, oh, que coisa linda, que gracinha, meu servo, você agora perdoa, que bonitinho, eu estou em dívida para com você, sabe? Estou em dívida, venha comer, senta aqui, meu servinho, porque eu não sei mais o que eu faço para te agradar, porque você fez o que eu mandei. Obedeceu naquilo que fazia parte do básico da consciência. Você quer o quê? Que eu diga, oh, que esforço. Porque tu perdoaste? Se tu és apenas um perdoado, quem não perdoa está perdido. Quem perdoa se tornou apenas um servo inútil. Porque perdão não é coroa de nada, é minha salvação. Irai-vos e não pequeis, Paulo diz. Nem deis lugar ao diabo. Quando eu perdoo, ao invés de cultuar o ódio, a ira, eu não estou ganhando uma coroa. Eu estou salvando a minha alma de dar lugar ao diabo. Quando
Paulo diz: perdoemos a ele, todos nós, aquele homem que estava transando com a mulher do pai e que depois se arrependeu. Paulo recomendou aos irmãos lá de Corinto que o perdoassem e que ninguém ficasse retendo nada contra ele para que o cara não fosse consumido por excessiva tristeza. E disse: perdoemos-lo juntos, todos nós. Façamos-lo saber disso, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quando eu perdoo, eu não estou ganhando um galardão. Eu estou vencendo o diabo, só isso. De modo que perdoar não é um coroar-me, não é fazer de mim agora um servo útil. Não, é me salvar da minha perdição e me categorizar como um servo inútil, que é aquele que faz o que está ordenado. E o que está ordenado é: recebeu graça, pratique graça. Recebeu perdão, pratique perdão. Recebeu misericórdia do alto ou não? Seja misericordioso. Sua vida é um milagre de bondade, de providência divina. Você come aquilo que você não trabalha para merecer, respira o que você não produz. Você absorve aquilo que você não gerou o dia inteiro. Seja grato. As misericórdias do Senhor se renovam sobre você e sobre mim a cada manhã. E a ordem de Deus é: quer ser meu filho? Haja como eu, que renova misericórdias a todos os dias. Seja longânimo, assim como eu em Cristo vos tenho perdoado, diz o Senhor, assim também perdoai vós ao próximo. E sereis apenas servos inúteis. É preciso acabar. O diabo plantou no coração da gente essa ideia de que perdoar é a coroa de glória, perdoar é a minha salvação, é ficar livre do mal. Se eu não perdoo, o mal me toma. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos pecadores, e livra-nos do mal. Porque se eu não perdoo, o mal já me possuiu. É uma ordem de salvação. É uma tirania de bondade. É um juízo de graça. Perdoa-lhe. É um imperativo do déspota do amor. Perdoa-lhe. Isso será apenas tua salvação, não teu galardão. Teu galardão virá dos teus prazeres de amor, de alegria, de bondade. Perdoar é apenas se fazer bem. Perdoar ainda é o ato mais básico que eu pratico em meu favor. Agora preste atenção. Num mundo como esse nosso, que é um mundo caído, cheio de maldade, de ódio, de implicância, de mesquinharia, de gente esquisita, de bipolaridades, de mau humor. O cara acorda de um modo, dorme do outro, de repente a gente vê já está do outro. Com a nossa natureza, frequentemente se autoindulgindo, se concedendo cada vez mais, se permitindo. Uma palavra idiota. Toda hora a gente vê os carinhas dizendo: eu me permiti. Quando ele quer dizer que soltou a franga, eu me permiti. Autopermissão para idiotice o tempo todo. E isso é cultuado em algumas
alguns divãs de psicologia, de psicanálise, são estimulados. Você tem que se permitir. Para todo lado. Nesse planeta onde tudo é doente e adoecido, não adianta a gente ficar falando em amor, porque a gente está apenas cuspindo para o alto. O amor, sim, é galardão. O amor é o que aproveitará supremamente. Amor é o que fica. Porque no fim passará a fé, porque quando eu vir face a face, eu não precisarei de fé. Passará a esperança, porque quando o que é se consumar e eu vir, já não esperarei, estarei mergulhado no que é. Mas o amor continuará. O amor é meu galardão. O amor é Deus, Deus é amor. O perdão é minha salvação. Por que o perdão é minha salvação? Porque eu sou salvo pelo perdão de Deus. Por isso eu sou introduzido à plenitude do amor. Porque o amor de Deus me perdoou. Agora, o que garante a unilateralidade desse amor que me perdoou a mim, não é se eu vou à missa, frequento cultos, dou dízimos e outras coisas mais, não. Ou endosso algumas causas e distribuo alguns panfletos, isso é palhaçada. O que demonstra que eu creio neste amor que me perdoou, a minha fé neste amor que me perdoou, a minha certeza de salvação, minha certeza de graça, minha certeza de perdão divino sobre mim, minha certeza de que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, é que eu perdoo o pecado de todo mundo também. Perdoo meu próximo, perdoo-lhe, perdoo. Se nós não ficarmos mais juntos, andamos juntos, mas ele irá embora perdoado. E se precisar de mim, receberá de mim bondade, não maldade, jamais, porque ele está perdoado. E o mal não me penetrará. E eu não estou fazendo isso por causa dele. Antes de tudo, eu estou me protegendo da minha perdição. Quando eu perdoo, eu me salvo. E como resultado disso, eu vou sendo salvo de um monte de outras coisas. Por exemplo, quando pela fé eu decido e entendo que perdão é mandamento básico, é pedra fundamental da consciência do Evangelho, eu vou ficando livre de um monte de coisas, inclusive de paranoias. De onde vêm as paranoias? Paranoias têm normalmente dois nascedouros. Um objetivo e um subjetivo. Qual é o objetivo? Existe paranoia objetiva? Existe. Quando existe uma causa para deflagrar o processo. A causa foi concreta. Alguém não gosta de você, fala de você, não esconde isso, boicota a tua vida, já deixou isso claro. Agora, como é que daí se desenvolve uma paranoia? É quando toda vez que esse cara, eu imagino que ele existe para mim. Que se ele estiver sentado num bar é sobre mim que ele está falando. Se ele estiver dando uma massa numa menina, eu já vou imaginar que ele está falando no ouvido dela. Deixa eu te beijar aqui, porque aquele cara não pega ninguém lá não, que é só para fazer mal a ele. Um dia esse sujeito me fez mal, mas agora, onde quer que eu veja, em qualquer situação, em qualquer circunstância, eu vou estar sempre imaginando que a existência dele é contra mim. Aí virou paranoia. Já é uma mente paralela, exacerbada, exagerando, coisas que tiveram um nascedouro concreto.
e podem até manter um percentual de tal concreção. Mas a exacerbação, o aumento, a fantasia é paranoia. Segundo nível de paranoia é a totalmente subjetiva. Aquele a quem eu atribuo a confabulação, a conspiração, a raiva, a zanga, a antipatia, o ódio, a amargura, o que quer que seja contra mim, não tem nada disso contra mim, não está pensando em mim, não se ocupa comigo, às vezes nem me conhece tão bem, não pensa mesmo, está em outra. Mas algo nele me perturba, ou ele tem coisas legais que botam em realce as que eu não gosto em mim, ou ele tem coisas ruins que são as mesmas escondidas em mim, mas eu não quero identificar, e por isso, ao invés de conhecê-las em mim, eu prefiro odiá-las nele. Ou porque ele me lembra alguém que me traumatizou, ou ele cheira como alguém que me fez mal, ou ele tem uma risada de um tipo que não me agrada, só Deus sabe como isso vem, como brota, ou não é nada disso. Ele não é nada disso, mas na minha cabeça ele é uma outra pessoa. Eu olho para ele e não o enxergo em nada. Eu olho para ele e o cubro com um holograma que é uma projeção da minha doença, da minha invenção. Aí eu quero dizer uma coisa a você. Até a paranoia só é de fato curada pelo perdão. Porque você vai ter que perdoar o seu fantasma. Vai ter que perdoar a sua construção, vai ter que perdoar a sua invenção. Mesmo que você sofra de alguma disfunção neural, mesmo que você tenha sido acometido por esquizofrenia, até para ser um esquizofrênico do caminho santo, você precisa perdoar a aparição, precisa perdoar a voz perturbadora, precisa não guerrear com a impressão maligna, precisa falar com a perturbação a partir da cruz e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, nem eu sei o que ouçam. Eu estou perdoado e a minha paranoia também. Em qualquer nível, no mundo caído, o aplicativo básico, essencial, de sobrevivência, do amor, se chama perdão. Você quer amar num mundo de ódio, de raiva, ao invés de ficar com sonhos mirabolantes, dizendo: darei a minha vida para salvar um campo de refugiados, por que você não começa perdoando quem está ao seu lado? Quem dorme com você, quem te ofende todo dia, ou quem não tem noção e por não ter noção te machuca toda hora? Por que você não começa perdoando o burro, que não faz por mal, só faz por limitação mesmo, por burrice? E por que você não perdoa todo aquele que te ofendeu, o teu perverso, aquele que é teu inimigo, como Jesus diz, ama-o? Como é que a gente ama o inimigo? É perdoando-o. Como é que a gente perdoa o inimigo? É fazendo o bem e não o mal. É orando pelo bem, não pelo mal. É praticando aquilo que realiza o bem e não o mal. Assim se ama o inimigo, com um perdão prático. Simples, uma questão de fé. E tudo mais será uma questão de fé. E eu me tornarei mais dilatado para perdoar quanto menos eu achar que isso me diviniza. E quanto mais eu achar que isso apenas me torna um servo inútil, apenas um humano entre os humanos. Porque é assim que tem que ser. Porque se todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, todos os perdoados
alcançados pela glória de Deus, precisam perdoar com a mesma extensão universal da graça que os atingiu. E não há nada de especial nisso. Não tem por que chegar e dizer, ó Deus, viste que perdoei? Tu vês como eu perdoo a quase todo mundo, agora me dá uma chance de que dessa vez agora eu me vingue só um pouquinho. Servo inútil. Servo inútil. É o que com a graça de Deus eu conseguirei me tornar. Se eu apenas perdoar. Se eu apenas perdoar. Não há nenhuma coroa nem diadema de glória na minha cabeça. Porque eu perdoe você ou porque você me perdoe. E Deus não tem que dizer, daqui para frente botarei tapete vermelho. Porque quando eu perdoo, eu me salvo. Quando eu perdoo, eu me curo. Quando eu perdoo, eu mato a raiz das paranoias. Quando eu perdoo, eu elimino a raiz das neuroses persecutórias da minha alma contra o próximo. Quando eu perdoo, eu fico salvo do amargor do meu processo emocional. Quando eu perdoo, eu me liberto sempre de novo para a vida. Quando eu perdoo, eu exerço a graça de consentir que o sol renasça como luz de vida em mim. Quando eu perdoo, eu me salvo de flechas do diabo, de vantagens de Satanás contra a minha alma. Quando eu perdoo, eu fecho a porta para demônios e penetrações e ninhos de maldade que me destruirão. Perdoar não é nenhuma vantagem que não seja apenas aquela que me vem e me salva. Por isso, meu querido, minha palavra a você hoje é: não fique achando que você está sendo chamado para qualquer coisa elevada. Perdoar é o que a gente tem que fazer quando anda no chão da terra, onde a gente suja os pés no caminho, todos nós, e a gente lava os pés uns dos outros todos os dias. E ninguém tem que voltar para cima e ficar esperando que Deus diga: "Oh, você perdoou, meu filho? Então deixa que amanhã eu vou resolver todos os teus problemas. Deixa que as duplicatas serão canceladas. Deixa que a conta será coberta. Deixa." Não, perdoou, se salvou da sua própria perdição. Caiu na categoria humana simples. Ser um ser humano simples, um servo inútil, já é um galardão no mundo caído, onde nós somos, na maioria das vezes, gente menos que inútil, onde a gente trabalha contra a vida, onde a nossa mornidão, a nossa paralisia, a nossa imobilidade, a nossa omissão são pecaminosas até ao fim. Pelo menos perdoar, pelo menos dar razão a Deus, pelo menos dizer amém e dizer também assim farei, me levantar e servir, e não ficar esperando aplausos de anjos, é me salvar da minha idiotice, é me salvar da divinização do perdão que paralisa a vida, é me colocar na condição humana de um servo inútil, que está fazendo apenas aquilo que foi mandado, e o que foi mandado é apenas aquilo que me salva o ser. Não há nenhum mandamento de Deus que seja um capricho de Deus para ele ou para anjos. Todo mandamento de Deus é apenas para me salvar o ser. Salvemo-nos de nós mesmos e desta geração perversa. Jesus, eu oro por mim, que às vezes me engano e fico achando que perdoar
foi um estender, foi um dilatar, foi um virtuar-me, foi um divinizar-me, quando na realidade é apenas o mais básico humanizar-me. E é sobretudo me salvar da minha perdição, da perdição, da amargura que me mata, da introjeção, do mal ferido que me contamina e me destruirá. É a salvação da perdição, das raízes de amargura e também do desenvolvimento de paranoias, de manias de perseguição. É o quebrar dos mundos paralelos na mente. É o plantarmos-nos exclusivamente no chão daquilo que se vê, que se ouve. No perdão a gente também é salvo de um mundo de conjecturas, de maquinações, de elaborações, de pensamentos paralelos, sempre contra o próximo, sempre aumentando tudo, sempre nos tornando mais maliciosos, sempre nos piorando, sempre nos desumanizando. Por favor, salva-nos para nos tornarmos pelo menos servos inúteis, que são os que dão razão a Ti e que não se glorificam por simplesmente obedecerem aquilo que nos salva. Salva-nos desse engano de querermos galardão por obedecermos apenas aquilo que nos salva. Salva-nos da meritoriedade que nos habita e que paralisa o Evangelho em nós. Porque aonde quer que haja uma expectativa de mérito na minha alma, ali é um lugar onde o Evangelho não se dilatará, nem crescerá, nem a minha fé aumentará, porque a fé só aumenta no não mérito, quando eu sou servo de todos, porque eu sou servo de Deus. E quando perdoar é me salvar e é me colocar na posição quebrantada de apenas andar entre os humanos, que são apenas humanos, na presença de Deus e do Filho do Homem. Realiza esse entendimento em mim, nos meus amigos, nos meus irmãos, em todo mundo em quem a Tua palavra esteja chegando agora. No Teatro Dulcina e na terra toda. É o que eu te imploro agora, em nome de Jesus. Amém.